Bom, é sempre muito bom, né, esclarecer várias dúvidas que a gente tem com relação a esses pequeninos e com a fonoaudiologia não é muito diferente. A prematuridade, ela tem um impacto muito importante, no sistema auditivo desse bebê. Haja vista que esse sistema auditivo, o seu desenvolvimento ainda muito no iniciozinho da gestação, né. E a partir da 13ª semana, esse bebê ele já começa a sentir as vibrações dos sons através, das vibrações da pele. Então tem essa sensação sonora já através das vibrações da pele intraútero ainda, né. A partir da 17ª semana, esse bebê já consegue escutar o que se passa dentro e fora do corpo da mãe. Fora com som mais intenso, claro, mas dentro a circulação, as vísceras, o coração, a própria voz materna, eles já têm essa percepção auditiva. A partir das 20 semanas já consegue distinguir a voz da mãe, né, de outras vozes que ele já escuta, de outros sons. Por isso que quando esse bebê está na unidade, a gente conversa com os familiares, principalmente com a mãe, que converse com esse bebê, que cante para esse bebê, que ele ouça a voz dessa mãe para se sentir acolhido, se sentir aconchegado, porque remete à vida intraútero desse bebê, né. Então, é muito importante o contato, né, auditivo desse bebê com seus familiares durante essas visitas e a permanência, né, dessa mãe, né, desse familiar que remete esse aconchego, né, esse retorno. A gente fala muito, nas unidades com relação à questão do barulho, do ruído, né, que não é só prejudicial para os bebês, é prejudicial para nós profissionais da saúde também, que passamos em média entre 6 e 12 horas, às vezes até 24 ou mais dentro da unidade, né, com intervalos muito curtos de descanso. As pessoas que dão plantão de SD ou MT, né, como se diz, o profissional também está inserido nesse contexto do ruído prolongado. As células auditivas, elas podem entrar em fadiga, né, e uma vez que elas entram em fadiga, existe uma diminuição da acuidade sonora, né, desculpa, da acuidade auditiva. Então, quando a gente fala no momento do psio, do silêncio na unidade, isso deveria ser uma constante e não só um momento de tranquilidade daquela unidade. Por quê? A agitação, a irritabilidade que esse som causa, não só a nós adultos e trabalhadores da área, mas principalmente para esse bebê que ainda além de tudo que está passando, vem imaturo, vem com esse sistema ainda em desenvolvimento, ainda em aperfeiçoamento. Tá certo que normal, eles sempre nascem, graças a Deus, depois da 20ª semana, né? 24, 25, já peguei alguns bebês com 24, 25 semanas, muito baixo peso, extremo baixo peso, 600 e poucas gramas, 800. Já tive um paciente que ele pesou 560 gramas, né, hoje ele tem 3 para 4 anos, eu ainda sigo esse bebezinho. Então, assim, essa criança agora, esse rapazinho, né. Então, assim, mesmo assim, esse desenvolvimento auditivo, ele atinge até os 2 primeiros anos de vida, entendeu? Esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento auditivo, né. Então, é muito importante, quando a gente está dentro dessa unidade, a gente lembrar que a incubadora é uma caixa acústica, que a portinhola, a gente, eu já vi gente dedilhando as unhas, né, conversando com o colega enquanto está atendendo, no acrílico da incubadora. Gente, pense por que que não se deve tocar no vidro de um aquário? Né, então o peixe está ali dentro, vamos pensar no nosso bebê ali dentro, indefeso, sozinho, né.
e com uma caixa acústica, né? Uma caixa de ressonância que está ali potencializando todos esses sons, né? Já cansei de ver bater bandeja em cima da incubadora com o bebê dentro que chega se assusta. Graças a Deus, é sinal que o sistema auditivo está funcionando ainda, né? Mas isso pode causar um trauma acústico para esse bebê. Um trauma acústico pode levar à surdez. Esse bebê poderia passar por tudo isso, ter sua audição preservada, mas por um barulho intenso, forte e inesperado, pode causar a morte dessas célulazinhas, né? Uma vez que essas células ciliadas da cóclea, né, da parte periférica da nossa audição, ela é afetada, não tem retorno. É como neurônio. Ela não se regenera, as células ciliadas da cóclea. Nós temos duas etapas, né, de desenvolvimento que é muito importante a gente saber que o sistema auditivo ele passa por duas fases de desenvolvimento maturacional. A parte periférica, né, que se encontra entre o quinto e o sexto mês da gestação, né, essa maturação, enquanto a porção central, ela vai, que é o nervo auditivo, né, que vai tem a parte periférica da audição, que a gente vê com as emissões otoacústicas, que é o famoso teste da orelhinha, e tem o BERA ou PEAT, né, que é o potencial evocado de tronco encefálico, que a gente avalia essa segunda porção da audição, que é a porção central da audição. Vamos imaginar que uma tem o som, ouve, capta, né, e internaliza esse som, e a outra é como se decodificasse esse som. Então, um ouve e o outro traduz o que ouve, a grosso modo, certo? Então, além de tudo isso, do barulho externo, que o vai captar, filtrar e vai entrar na parte interna da audição para como é que eu posso dizer? Para a decodificação desse som, ainda vem os aminoglicosídeos que todos tomam, a prematuridade por si só, o baixo peso, os bebês PIGs, né, com o crescimento intraútero reduzido. Isso tudo potencializa o risco de surdez. Os antibióticos, então, para você ter uma ideia, os bebês hoje em dia, a estatística, ela varia de 1 a 6 a cada 1.000 nascidos vivos, sem indicador de riscos, podem desenvolver surdez congênita, podem nascer surdos sem causa. Esses bebês, quando são de UTI, cai de 1 a 4 a cada 100 bebês. A estatística é muito grande, é muito assustadora. Não é à toa que se tornou lei, né? A triagem auditiva neonatal é uma lei federal. O bebê tem que sair da maternidade com esse exame pronto, certo? Os bebês que falham, que fazem o BERA também, mesmo assim mantendo falha, ele tem que ter retorno para reteste em ambulatório. A gente tem que acompanhar muito de perto esse bebê. E independente dele passar os prematuros e os bebês de risco para surdez, que tenham tido hiperbilirrubinemia a nível de sanguíneo transfusão, que tenha sido PIG, que tenha tomado antibiótico por mais de 5 dias, passado mais de 48 horas dentro da UTI. E aí tem uma lista enorme de causas, né, que são indicadoras de risco para surdez. As mães que o pré-natal que não foi adequado, os bebês com risco para toches, né? Ou seja, uma série de alterações que esse bebê sofre, tem os problemas perinatais e os problemas pós-natais, né? Que pode acontecer, que são as infecções que esse bebê acaba desenvolvendo enquanto está internado, a questão do oxigênio, do uso de oxigênio, enfim, uma lista de situações que esse bebê passa associado à prematuridade, isso aí vai potencializar, né? Tem também a questão a gente conversa muito dentro da unidade, chama o colega, às vezes, do lado da incubadora, conversa alto,
né? E, além disso tudo, nós temos um ruído que não tem como a gente modificar, que são os ruídos dos equipamentos, dos aparelhos, das bombas, dos CPAPs, dos respiradores, né? E aí, o que é que a gente pode fazer? Minimizar, sempre. É como se falou logo no início, muito pertinente, orientação das equipes, orientação com relação às equipes que fazem a higiene da unidade, cuidado com vassoura batendo nos berços e nas incubadoras, caindo no chão. Quando vai fazer, passar aquele esfregão, muitas vezes bate no pé dos berços e incubadoras, tem que ter muito cuidado. Tampa de balde baixando sem ter o amortecimento adequado para poder fazer aquele barulho, né, forte na unidade, né? E nós profissionais conversamos muito alto dentro da unidade, isso potencializa mais ainda. A gente não pode esquecer que tudo aquilo, aquele som ambiente que nos irrita e nos deixa fadigado, acontece o mesmo ou ainda mais com o bebê. Seja ele a termo, pré-termo, pós-termo, não importa. Ele está dentro daquela unidade e, do mesmo jeito que a gente às vezes fica irritada, cansada com relação àquele ruído, o bebê também fica, né? Imagina um bebê que, além de tudo isso, ainda está sob o uso de medicação, sobre forte dor, né? Às vezes não está se alimentando, né? Está de jejum, então já tem toda aquela irritabilidade. E aí prejudica a clínica geral do bebê, né? A gente pode ver que quando o bebê está muito irritado ou que se assusta, muda a frequência cardíaca, muda a frequência respiratória, muda tudo isso. Então, o que é o correto? Minimizar o ruído ao máximo possível dentro da unidade, já que a gente não pode mexer com os ruídos fixos, a gente pode contribuir nessa outra parte, né? Com relação à educação auditiva, educação com relação a ruído, né? E aí cada um fazer sua parte, é chamar a atenção do colega, se o colega não está preparado, orientar, né, conversar, chamar um profissional da área para poder estar falando sobre a questão do ruído ambiental. É importante que a gente tenha uma medição de ruído dessa unidade para ver como é que está, né? E primordial, os bebês não devem sair sem a triagem auditiva completa. Bebês que não são de UTI, que são de alojamento, bebês termo, sem indicador de risco para surdez, fazer a triagem auditiva. Os bebês com indicador de risco, fazer a triagem auditiva neonatal completa, que são as emissões otoacústicas e o PEAT, certo? E sair bem orientado, sair com a orientação correta sobre o desenvolvimento de linguagem e audição do bebê de 0 a 2 anos, sobre algumas doenças que o bebê pode ter na primeira infância e ter que repetir todos os exames. Caso o bebê não acompanhe aquele desenvolvimento que a gente descreveu no exame, ele tem que retornar para poder ver o que está acontecendo, porque a triagem auditiva, ela não prevê doenças futuras, ela mostra o funcionamento do aparelho auditivo naquele momento em que ela está sendo realizada. E aí, quando ela está sendo realizada, tem um fator ambiental que interfere também. Porque se é uma unidade ruidosa, interfere no exame. Se esse bebê está muito agitado, secretivo, atrapalha o exame também, altera a resposta do exame. Então, é um exame que ele é muito preciso, muito sensível e que é importantíssimo. Por quê? O desenvolvimento da linguagem da criança, da comunicação humana, se deve de como esse indivíduo ouve, como esse indivíduo nasce ouvinte, certo? Se essa criança tem uma alteração auditiva desde o nascimento, isso vai impactar diretamente no desenvolvimento da comunicação global dessa criança, com relação à cognição, com relação ao desenvolvimento psicomotor geral dessa criança, neuropsicomotor. Né? Então, a questão da audição é de suma importância para o desenvolvimento global desse indivíduo, né?
E assim, os serviços que porventura ainda não tenha a avaliação auditiva dos bebês antes que saiam de alta, que encaminhe, que façam o encaminhamento de emissões autoacústicas e PEAT para os bebês de risco. Muitas vezes chega no ambulatório ou até no meu consultório, os bebês só teste da orelhinha, né? E aí vai fazer só emissões acústicas, né? E aí quando a gente percebe que esse bebê é um bebê de risco, e aí a gente vai e faz a complementação com o BERA ou o PEAT, né? Então, assim, fica um alerta para os profissionais da saúde que a triagem auditiva neonatal ela é composta de 2 exames, tanto das emissões autoacústicas, mais conhecida como teste da orelhinha, mas também com o BERA ou PEAT, porque a gente vê as duas porções da audição, tanto a periférica quanto a central. E uma é tão importante quanto a outra. Porque quando há uma alteração na audição periférica, pode ser uma perda condutiva transitória, ou pode ser algo, né, mais que precise de uma investigação melhor. E a parte da audição central, que é o nervo auditivo, quantos neuropatas a gente vê pelo caminho? Quantos neuropatas auditivos, que são aqueles que ouvem, mas não compreendem o que está ouvindo? Então, pode ter uma alteração central, mas passou no teste da orelhinha. Quando a gente vai fazer o BERA, ou PEAT, que é o potencial evocado de tronco encefálico, a gente vê que essa via está com alteração. Então, ele ouve, mas não entende o que está ouvindo. Então, impacta diretamente na linguagem, no desenvolvimento da comunicação. Muitas vezes eu pego crianças no consultório com alterações de linguagem, alterações comportamentais, né? Muitas vezes, muita gente confunde com chega para mim, às vezes, até com diagnóstico de autismo, né? Aí, quando eu mando para o neuro, que a gente começa a fazer uma investigação, que faz a bateria diagnóstica auditiva, aí vê que tem uma alteração auditiva, né? E muitas vezes a gente pode evitar isso fazendo, desde que nasce, esse encaminhamento correto, né, para que sejam feitos exames adequados que fazem parte da triagem neonatal, né. Os bebês com infecção, como toxoplasmose, sífilis, rubéola, cytomegalovirus, herpes, zika, malformações craniofaciais, microcefalia, hidrocefalia, né? Qualquer alteração de cabeça e pescoço é importante fazer os 2 exames, né? Asfixia, encefalopatia hipoxoisquêmica. Então, assim, tem inúmeras alterações que nosso bebê, principalmente o prematuro, passa, como as hemorragias intracranianas, também pode afetar a parte central da audição, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento com isso, né? A orientação com relação à alimentação desse bebê, a amamentação sempre, quando faz uso de fórmula, ter o cuidado que esse bebê não fique muito deitado, sempre um pouco inclinado, de preferência a 45 graus, por conta do posicionamento da tuba auditiva. Existem várias linhas de pesquisa que apontam que, assim, quando é no peito, é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer também. E não é só por isso, é por conta do posicionamento da laringe. Como é que a gente consegue engolir algo deitado, né? Não tem como, a gente precisa inclinar um pouquinho para poder deglutir. E os bebês que costumam ser alimentados, principalmente de mamadeira, deitados, completamente deitados, há um risco muito grande, não só com relação à deglutição, mas também com relação às otites de repetição, né? Então, assim, a gente ficar atenta a tudo, né, que possa ajudar para que o impacto para esse bebê seja o mínimo possível, né? Então, acho que é isso com relação à audição. Se me deixarem, eu vou falar a noite toda com relação à prevenção e aos cuidados,
né, com esse bebê. Na hora do banho, ter bastante cuidado com relação ao conduto auditivo, né? A gente só deve limpar o ouvido até onde o dedo indicador alcança, com a toalhinha após o banho, evitar ao máximo o uso de cotonete, né? E assim por diante. Verônica, é verdade. Prematuro tem assunto para muitos encontros, porque Com certeza. é um público muito específico, muito especial, e quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa aprender, entender. E esses momentos e encontros disciplinares, como a maioria falou aí no chat, são muito esclarecedores, porque uma área interfere diretamente na atuação da outra, e isso vai impactar no desenvolvimento da criança. Então, não tem como pensar especificamente numa área apenas. A gente precisa conversar, aprender uns com os outros e complementar nossa assistência para ter uma criança saudável, um adulto saudável, não é isso? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós, família e funcionários do serviço, profissionais, enfim, todos nós temos nossa parcela de contribuição no desenvolvimento adequado desse bebê, dessa criança, desse indivíduo. Por quê? O serviço de um dá a mão ao serviço do outro. Não existe um começa quando termina o outro. Nunca. Nós somos juntos, nós sempre estaremos juntos. Por quê? Quando falta um, quem sente essa falta é o bebê, né? A fono, a físio, a nutri, a TO, a psicóloga, o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, o especialista, a pessoa que faz a higienização, que limpa tudo, o pessoal que esteriliza, enfim, todo mundo, todas as equipes são de extrema importância, porque a gente faz com que tudo aconteça, somos uma engrenagem só para que tudo aconteça de maneira que esse bebê seja o beneficiado, porque ele que está precisando nesse momento desse benefício. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, que todos são importantes nesse processo, né? Todo mundo tem sua contribuição nesse processo e ninguém é mais importante que ninguém. Todos temos o mesmo valor, porque aí dá o verdadeiro sentido, né, de desenvolvimento adequado. É quando todo mundo está trabalhando junto em prol de uma coisa só. Então, assim, graças a Deus, eu sempre trabalhei em equipes maravilhosas, muito boas, que sempre valorizaram o serviço do outro. E isso é importante porque a gente vê depois o resultado disso tudo, né? Que são os retornos dessas famílias com esses filhos já no segundo, terceiro filho, né? Que eu espero que não prematuros novamente, mas se forem, já passaram e já sabem que é possível sim que a gente tenha sucesso e tenha vitória quando todos nós somos comprometidos e amamos o que fazemos. Aí a coisa anda.